Fala pessoal, hoje aqui mais um Top Cash Mob. Hoje estamos com a presença de um cara que domina a Zona Sul como ninguém. Depois da vinheta você vai conhecer ele. Voltando aqui pessoal, hoje no Top Cash Mob, presença aqui de Gilmar Alves. Meu irmão, obrigado por ter vindo, por ter aceito esse convite, para bater um papo com a gente, para falar um pouco do mercado imobiliário, porque a gente sabe, hoje uma pessoa Zona Sul, Zona Dividido. Norte. Então, eu tinha que trazer a turma da Zona Sul aqui para explicar como é que anda, tudo direitinho. Então, eu vou deixar você se apresentar. Gilmar Alves, fica à vontade. Fala um pouco aí, Gilmar, de você. Bom, primeiro, meu nome é Gilmar, fiquei um pouco nervoso, estava conversando aqui agora há pouco, e para mim é uma satisfação imensa fazer parte dessa 14ª edição, né? Exatamente. E lançando, quer dizer, estreando como a Zona Sul, representando a Zona Sul. Então, é uma satisfação imensa. Tamo junto. O convite, quando você mandou, eu já estava na expectativa já, eu estava acompanhando. E Gui, quando tiver oportunidade, me chame. E você foi um dos indicados aqui pelo Roger, viu? Roger foi o que disse, Roger, leva eu vou Gilmar, leva Gilmar. Eu digo, eu não vou levar ele. Não Vou tem... deixar o arroba também dele, o alô dele aí, que mais na frente eu vou O explicar o Pix, você tem porquê. que mandar o Pix agora, né? Gilmar, fala aqui pra mim, quanto tempo no mercado imobiliário? Então, tenho 5 anos de mercado, entrei em 2021, meio à pandemia, e de lá para cá venho desbravando esse mercado, dia após dia, vencendo um leão por dia, às vezes até 2, 3, mas a gente vem escapando. Qual o número teu cresce? 10.669. É mais velho do que eu. Então, eu sou 11. Eu sou 11, sou da Isso mesma época. é Mesma mais época. antigo, né? Um pouquinho ainda. É. Fala, Gilmar, você hoje domina muito bem a Zona Sul. Isso é fato. Eu já acompanho seu trabalho desde o tempo que você estava em uma imobiliária. E ali Sim. eu já venho acompanhando, a gente já se conhece há bastante tempo. São, como eu tinha falado no início, são dois pilares diferentes. Hoje eu vou perguntar o que é a Zona Sul. A Zona Sul, eu costumo falar, eu participo muito de eventos, inclusive você me vê com frequência aqui, nem é meu nicho, mas quando surge uma oportunidade, eu me cadastro para fazer network e Sim. conhecer a galera. Foi assim que a gente se conheceu. E a Zona Sul hoje, eu considero que é um mercado paralelo de João Pessoa, paralelo para a gente que vive e respira aquilo ali, para a Uhum. gente, quando vem para cá, para a Zona Norte, é totalmente diferente. Então, a Zona Sul hoje a gente lida mais com o público de primeiro imóvel, Minha Casa Minha Vida. Raramente vai ter um segundo imóvel. Muitos clientes já moram de aluguel já. Então, é mais para sair do aluguel e conquistar o primeiro imóvel. Esse é o mercado da Zona Sul. Que legal, que legal. Aí eu falo assim, eu até brinco com o pessoal que a Zona Sul, quanto mais eu ando para ali, mais eu me assusto o tanto que está crescendo, né? Hoje você, como eu disse, trabalha um público Minha Casa e Minha Vida, e como é dominar esse público? Porque me diz, eu sei que é um pouco complicado, porque assim, é muito assertivo, mas É, também vocês roda muita gente para ter essa é. assertividade, A né? gente às vezes roda 10, 15 cartas para poder aprovar um aí, para levar adiante. Quando aprova, aí tem como é que chama? Os lobos do mercado, né? A gente Não, aprova uma não vamos carta, falar ainda dos lobos, não. Vamos chegar, vamos falar a parte boa, depois a gente vai para esse lado. mas assim, a gente tem que dominar a questão da simulação, de fazer uma entrevista previamente com o cliente para saber qual tipo do empreendimento e o que está dentro do orçamento dele. Porque muita gente sonha, eu quero um apartamento com 3 quartos, varanda suíte, varanda gourmet, ótima localização. Mas quando a gente vem para o pé da letra, que é a questão da aprovação de crédito, da margem de financiamento, muitas vezes esse sonho ele ultrapassa o potencial de compra dele. Sim. Então isso cabe a gente analisar, fazer simulação para ver o que é que vai dar certo para o perfil E daquele cliente. educar ele, É, né? Tem que tentar educar o cliente, porque às vezes ele acha que pode, mas infelizmente
Isso vocês têm muitos parceiros dentro da Zona Sul. Eu vejo é grande, né? Ali é enorme, eu não falei. Às vezes ia andar de bicicleta ali já faz tempo, dizendo, eu tô no Parque Cowboy. Aí daqui a pouco eu tô em outro canto, eu digo, onde é que é isso aqui? Sim, Mas já foi recente lá, não? Não, não. Se for agora, já Já me mudou. perdi. Já, Mudou foi tudo lá agora. foi mesmo. Tá vendo? Ali é grande demais. A gente sabe que, como a gente fala do público, ele é bem diferenciado. E vocês, como disse, é bem assertivo. Roda muita carta para chegar nesse ponto. Qual o ticket hoje do mercado em minha vida? Fala aqui, porque tem muito corretor que está chegando no mercado que não entende, isso é fato. Que não passou pelaquela escola, né? Que a escola diga é que nem mercado imobiliário, é que nem carro. A gente todo dia treinando para melhorar, né? Porque cada venda é uma situação. E assim, tem muitos que entram hoje que já entram naquela pegada. Imóvel zero entrada, imóvel zero entrada. Isso bagunça muito o mercado. Porque até quando a gente posta alguma coisa que diz, ó, esse imóvel tem a possibilidade de entrada zero. Sim. Aí já vem outro cliente que já falou com 10 corretores, aí disse, não, mas não é zero entrada, minha tia comprou com entrada zero, mas não se aplica para todo mundo. Hoje o Minha Casa Minha Vida, ele tem aquele pessoal que vai de R$ 2.000 até 4.000, é uma faixa, de 4.000 até 8, outra faixa, e de 8 a 12, outra. Ou seja, quem ganha até R$ 4.000, o teto, ele vai financiar até 250 mil. Então, a parcela vai depender muito do valor da renda, né? Quem ganha acima de 4.000, entre 4.000 e 8, vai conseguir financiar até 350 mil. E quem ganha entre 8 e 12 mil, que é o Minha Casa Minha Vida classe média, ele consegue financiar até 500 mil. Então, cabe a gente que eu digo os corretores em geral, né? Analisar o perfil daquele cliente, ver o que é que ele quer, qual a região que vai querer para poder direcionar o imóvel certo para ele. E tem um correspondente muito bom, né? É. Porque de que a gente é corretor, mas a parte para explicar essa normativa para o cliente, às vezes tem que ter um correspondente. O bom correspondente ajuda, inclusive dos correspondentes que eu conheço. Hoje eu vou deixar o arroba também aqui para Credimais correspondente, que é com quem a gente está trabalhando hoje. Mas pelo menos eu vou pegar meu brinde, viu? Pelo menos eu aprendi, quando eu iniciei na profissão, a fazer a simulação. Porque quando eu digo, a gente vai estudar qual o melhor empreendimento, qual o melhor imóvel para aquele cliente, eu tenho que saber pelo menos o básico da simulação, que é uma deficiência grande hoje. Todo mundo é zero entrada, aí o cara não sabe fazer uma simulação, não sabe nem para onde é que vai, por que aquele cliente tem direito a subsídio. Então, essa é a deficiência no mercado hoje. Então, como eu estava dizendo, a simulação, eu acho que para nós que trabalhamos na Zona Sul, ela é indispensável a gente fazer o uso da simulação. Por quê? Eu estou com um atendimento no sábado. A correspondente ela não vai estar ali 24 horas, bem que às vezes está ali de noite, um domingo, está uma simulação, né? Um parceiro, mas a gente tem que ter um básico, a gente tem que ter a noção do que é que está apresentando para aquele cliente. Quando eu converso com os colegas aqui da região norte, se brincar, o cara não sabe fazer uma simulação, porque o tipo o perfil do cliente é outro. É aquele cliente que já falou, conversou com o gerente dele no banco, então ele vai lá, ele já está com crédito, ele, Gui, eu quero visitar o apartamento tal, eu tenho isso aqui de crédito, então o Gui vai lá mostrar a parte técnica daquele imóvel. Exato. Já a gente não, a gente vai mostrar a simulação, a gente vai ser psicólogo, parte técnica. Procurar o imóvel. É toda uma burocracia grande. Mas eu acho o Minha Casa Minha Vida muito. Até eu falo mais que o pessoal da Zona Norte aqui. Quando trabalha com Minha Casa Minha Vida, meu Deus, o corretor sofre. E olha que eu acompanho muitos e vejo a correria que é. E quando acho que eu e a Jaque foi fazer alguma coisa no banco, no centro, aí a gente acho que foi pegar alguma documentação. Por sinal, o gerente estudou comigo. E eu não sabia, que é o Kleber. Lá na Cidade Antiga. Cidade Antiga. Quando eu olhei, tava uma turma de corretor esperando lá, que eu liguei, eita, acho que foi véspera de Natal. Foi véspera de Natal.
A gente ia viajar, ele tava lá assinando, eu digo, é loucura, viu? E isso daí, você foi na cidade antiga, eu acho que é uma das que tem menos fluxo de assinaturas. É mesmo. Se der uma volta lá na Cabo Branco e na Tambaú, é entupido lá de corretor. Na Tambaú a gente sabe que é cheio mesmo, É. porque já que ia fechar algumas vendas lá. Por quê? E aí entra outro diferencial. Eu até já falei com o pessoal lá da equipe, quando a gente vai acompanhar, porque o cliente já é carente de informação. Então, como eu estava diferenciando a Zona Norte e a Zona Sul, aquele cliente ele vai ter que ter um suporte no momento que às vezes é uma renda informal, tem que passar por entrevista, às vezes até na própria assinatura do contrato. A gente vai explicar o contrato a ele e no cliente com um ticket um pouco mais alto, né? Desses, já falou antes com o gerente dele. Então ele vai lá, faz o crédito, o corretor só vai exclusivamente mostrar o imóvel. A Zona Sul não, é o período de avaliação, na assinatura, na entrega de chaves, tudo isso a gente está acompanhando, então por isso que acaba trabalhando mais. Isso é verdade. E eu acho muito bacana a parte, quem trabalha com Minha Casa e Minha Vida, eu acho que são os guerreiros mesmo. A gente ainda pega uma facilidade boa. Apesar que ser corretor não é Faz fácil. parte. Não é fácil. Eu acho nenhum aspecto da corretagem. Para os demais que imagina que a gente ganha milhões, né? Mas a gente ganha bem, mas trabalha muito. Trocou o carro, fez não sei o que, não sabe o livrinho lá que Não tá sabe embaixo do a travesseiro. Bíblia que a gente tá lá, né? Guardando. É. Porque às vezes a gente fala, tem gente que tem corretor que nem vende imóvel, mas nem tem o próprio imóvel, né, cara? Nem conseguiu ainda essa bênção de conseguir seu próprio imóvel. E aí aquela questão também da gente pregar o que fala, né? Sim. Ou fazer o que prega. Porque a gente bate tanto, o primeiro imóvel, sair do aluguel, então como é que eu próprio não tenho o meu imóvel próprio? Eu sei que é difícil, muita gente entra no mercado de paraquedas ou porque viu fulano comprou um carro, fulano comprou um apartamento. Netflix. Eu falo que é Netflix. Eu vou entrar porque eu vi que fulano aí quando entra e passa um mês, passa dois e depois vai se arrastando e às vezes infelizmente acaba saindo do mercado porque não quis se capacitar antes para poder desempenhar a função como deve ser, né? Verdade. Gilmar, tu passou muito tempo em uma imobiliária lá pro lado da Zona Sul. Tu já saiu para ser logo autônomo? Ou ainda tu passasse por outra? Como Não. foi teu processo? Tu entrou logo para a imobiliária? Como foi aí? E vai ter um corte aí agora. Por quê? Que eu nem me apresentei do começo e dizendo como foi a trajetória. Relaxa, a gente vai puxando. Pode falar. Então, a primeira, como eu falei, eu entrei em 2021. Então, ainda estava no CLT, aí trabalhava 12 por 36 e entrei na imobiliária. A primeira imobiliária lá no Valentina. Lá eu passei 4 ou 5 meses para fazer a primeira venda. Então, na época eu trabalhava CLT, era à noite, então trabalhava hoje à noite. Eu trabalhava na imobiliária de manhã até meio-dia ia descansar, trabalhava à noite, aí no outro dia eu folgava e ia de tarde para a imobiliária. E aí, depois desses 4 meses, eu fiz uma venda e saiu duas, uma em cima da outra. Aí saí dessa imobiliária, fui para outra, que já tinha uma rede maior. Sim. E aí nessa outra, passei mais uns 3 meses para poder fazer a primeira venda. E aí depois conseguiu ter constância nas vendas e passei, eu acho que 1 ano e meio lá nessa imobiliária, 1 ano e 10 meses. Depois eu saí, fui ser autônomo e juntei com 2 colegas de profissão que até hoje estão no mercado. A gente compartilhou um escritório, a gente fez a divisão, um escritório compartilhado, né? Sim. Cada um captava seus leads, cada um fazia seus anúncios e a gente passou acho que uns 6 meses. Deu errado também lá, não por questão de intriga, nada, a gente se dá muito bem hoje, mas assim, cada um tem uma opinião, eu quero essa mesa laranja, outro queria azul, e vamos fazer o seguinte, vamos separar. E era homem? Não, era um homem e outra mulher. Então. E aí, depois eu fiquei avulso novamente, o corretor Nathaniel, que até hoje está trabalhando lá comigo, tirou o Cresce, e Gilmar, vamos vender, eu estou com um cliente aqui, e a gente começou, que o cara é uma máquina de captação e de vendas também. Eu vejo ele muito no TikTok, no TikTok o chefe fera. E aí, eu mesmo avulso, comecei com ele, a gente começou a fazer parcerias, e aí fez muitas vendas,
e eu decidi alugar um escritório para fazer só Gilmar Alves, corretor, pessoa física. Hum. Só que nesse meio tempo, com questões de Cresce também, que não pode deixar de lembrar, PJ, né? como eu tinha um PJ, aí ó, o Cresce em qualquer momento vai lhe chamar e vai lhe obrigar a fazer o Cresce Jurídico. Não, já está com o escritório, já tem o CNPJ, então vamos criar um nome aqui, e daí surgiu a Mais Imóveis. Mais Imóveis, primeiro... Ia perguntar, como surgiu? Mais Imóveis, Aí vai negócio fluindo, vai fluindo. imobiliário. Mais Imóveis, primeiro eu ia colocar, eu estava ainda resistindo a abrir o Cresce Jurídico e pensei em um nome, acho que era Soma Corretores. Porque a Soma tinha uns corretores que trabalhavam lá no escritório, quer dizer, que a gente fazia parceria, disse, não, vou criar um Instagram e vou começar a soltar. Os leads que for chegando, a gente vai distribuindo. Aí eu conversei com o Júnior Góes. Júnior Góes, rapaz, isso aí não dá certo e tal. Faça o que é certo. Será que não entende? Aí ele disse, ó, faça o que é certo e não tenho. Conversei também com o meu contador, Gilmar, meta os pés e vá-se embora. E aí eu fui pesquisando o nome e tal, então, não, já que não deu certo Soma Corretores, vamos fazer alguma coisa de adição e tal. Ele foi mexendo, Mais Imóveis, saiu. Fui lá no Cresce, o nome estava disponível, e aí consegui abrir o Cresce Jurídico com o nome Mais Imóveis, e estamos lá até hoje. Começou o ano passado. Fica onde, Gilmar? Fica ali no Geisel. No Geisel, né? Pertinho tem o principal do Campo dos Santos, aí que desce para ir para o Colinas. Perto da Granja de Esquerdinha ali, para quem conhece. Se for lá hoje... A única coisa que se eu chegar ainda lá no Geisel a central de polícia passou lá na frente, entrando à esquerda, pronto. Aquela pronta ali eu só conheço. Disso, o resto eu não conheço mais nada para ali. Eu me perco. Juro que eu me perco se eu andar ali. É tanto que hoje, quando a gente precisa de alguns produtos, a gente procura os parceiros de lá. Porque eu digo, ó, tu tem assim, 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 porque eu não conheço. Inclusive, Jaque falou comigo, teve um lá perto que a gente fez a captação hoje. Eu não foco tanto em imóvel usado, mas aí ela conversou de uma cliente minha, tá lá, tá captado, inclusive já fez visita já, a chave tá comigo lá, ela já falou, fiz algumas visitas, ainda não concluiu essa venda, mas tá lá, o imóvel disponível, usado, ótima localização, vou fazer mexendo aqui não, propaganda, ou então eu passo aí. Já sabe, depois que fizer a venda, essa mesma metade já é minha. Não tem muita cor, já falou. Mas é isso aí. Gilmar, a gente sabe que no mercado imobiliário a gente tem alguns acontecimentos, algumas coisas desagradáveis, e tanto coisa desagradável como coisa boa. Então eu vou logo na coisa desagradável. Vai, conta uma história aí que você disse, pelo amor de Deus, como é que eu passei por uma situação dessa? Rapaz, só não conta o nome do corretor, depois tu me mostra, entendeu? Se for pensar aqui, tem tantas histórias. Eu começo a contar que eu tenho tempo aqui. Mas eu vou contar uma que eu acho que é recorrente, que inclusive aconteceu hoje. Olha, gosto assim que essa daí tá quente. Tava eu no meu momento de almoço e tinha fechado uma venda semana passada. Sim. E o cliente do nada mandou uma mensagem. Gilmar, tô precisando... Não. Gilmar, falei com a corretora. Não citou o nome, eu também não ia citar aqui. Falei com a corretora. E ela falou que foi uma pena a gente não dar continuidade e perguntou como era que estava o processo e tal, mas que se eu comprasse com ela, se eu voltasse a comprar com ela, ela me daria a primeira parcela do apartamento, da mensalidade, e um airfry. Tá, então ela queria tirar a tua venda. A minha venda. Caramba. E aí eu respirei. E é o quê? É leilão, é? É leilão. Eu não sei como é que funciona na Zona Norte. Eu acho que é totalmente diferente, né? Pelo que eu fiquei sabendo também, não chega a ser muito diferente. A mais grossa para essas coisas. Não? É? Aqui, até com a gente não acontece porque a gente não já corta logo pelo mal pela raiz. Então, já vê que um assunto vai puxar outro, já que a gente tem tempo. Então, eu conversei com ele, né? Isso, o cliente mesmo que entrou em contato. O cliente que entrou em contato. Fez o atendimento, a gente foi lá, fiz a visita, levei na construtora,
Inclusive, já tava com o sinal pago e tudo já. Pagou o sinal e veio com essa. Aí não, porque eu pensei que dava pra gente negociar, já que ela fez essa proposta. De repente você tem uma proposta melhor tal. Tem, cobrar o dobro. É, aí eu respirei. Amigão, ó, seu fulano, sinto muito, mas eu não trabalho desse jeito. Infelizmente, tem alguns corretores do mercado que gostam de fazer leilão. Então essa daí não é minha praia, não. Não disse que podia comprar com ela, né? Mas eu disse, a minha parte eu fiz, como ela bem disse, que ela disse, mas eu não sabia que estava esse preço. Então, como é que você é corretor, Eu não sei. não estuda o empreendimento, não sabe o que é que vai apresentar ao cliente? Era o que a gente estava conversando poucos Sim, minutos antes. Tem que estudar, saber o perfil do cliente para saber o que é que vai apresentar para ele. isso aí. Não depois que a venda está feita, por outro corretor, vir, não, Gui, eu pago aqui a metade da tua parcela, eu vou te dar uma geladeira. Não Tem faz umas, sentido. tem outras também que Não, fazem isso geladeira. aí. Oxê, Eita, conta, vai. Agora o negócio tá ficando bom, sem conta. nomes para evitar processo, mas tem imobiliários aí que é geladeira, máquina de lavar, iPhone, e vai para TV aberta. Eu não sei como é isso, não. A própria imobiliária, né? E nem pode. Tá, não pode. Não sei o que é que o Cresce faz, Eu acho que não pode, mas não. tá lá A, ja, escancarado no a horário nobre. Jaque, a Jaque, na época, quando ela trabalhava quando ela tinha uma imobiliária, eles chegaram a fazer algo assim. De como você comprou com a gente, eu te dou acho que era um box ou era um ar-condicionado, negócio assim. E não podia. E não podia. Oxe, o Cresce bateu na postagem. Bateu na postagem, aí foi notificado, a gente na época tiraram o anúncio, porque a gente não sabia também, né? Às vezes tem muita gente que é leigo nessa situação e Uhum. não vai fazer. Na época a gente realmente não sabia que podia. O que que pode? É você fechou com ele, pode ser um acordo entre vocês, você está aqui, Não perfeito. escancarado desse Mas jeito. não abrir assim em rede social, essas coisas, não pode. Até aí, eu uma vez até estava conversando com alguém do Cresce, ele disse que você pode bonificar, mas você não pode dizer que ali é uma parceria, entendeu? Ele Não, fala. eu fui, tem aquela questão, quando a gente vai, tem um ditadozinho, que eu não faço isso porque quando eu for fazer, eu vou servir como exemplo, né? Exato. Então, muito tempo, na época eu ainda estava em imobiliária, teve um empreendimento no Cristo. Aí lá tinha um supermercado na frente. Aí eu tive a ideia, não, vou fazer aqui, quem comprar comigo, eu vou dar um voucher de R$ 300 mensais por 3 meses. Um Sim, exemplo. R$ 300 em feira, acho que era alguma coisa assim. Que daria para eu tirar dos meus honorários sim. e custear uma bonificação para aquele cliente. E aí eu lembro que eu fui lá É no um Cresce. bônus, né? Eu lembro que eu fui lá no Cresce e quando eu expus a ideia, foi até no setor jurídico. Eu disse, não, não pode. Não Isso é pode. uma venda casada, tal, tal, tal. Então, passou. E aí, com o tempo, essas imobiliárias que eu falei, aí começa. Inclusive, teve cliente já que falou conosco, estava falando com o Guilherme, um corretor que trabalha com a gente, Já é, cobrando, cobrando. querendo. Guilherme foi lá, fez a venda, mostrou o apartamento, reservou tudinho. Quando foi assinar o formulário, aí o cliente ligou e encaminhou ainda um áudio. Ó, o corretor tal aqui disse que dava uma máquina de lavar, tudo. Como é? Tu vai cobrir? Aí ele fez a mesma coisa que eu fiz hoje com um cliente. Ó, infelizmente eu não consigo fazer isso aí. Se quiser comprar com ele, pode ficar à Fica à vontade. vontade. Que é aquela questão, a gente também saber demitir o O cliente, né? cliente. Dói, pesa no bolso, mas infelizmente a gente tem que ter nossa ética Ética. e ter uma conduta louvável, né? Nesse Exatamente. ramo. Se Exatamente. todo. Gente, estamos hoje com um bate-papo bacana aqui com o Gilmar, mas eu tenho que falar de patrocinador, né? Patrocinador é a Maximiza Seguros, tá? Especializado em seguro Conta pra cá, imobiliário. pra cá. É. Você, corretor, que trabalha com locação, você ainda perde muito tempo cobrando calção fiança. Você sabe que pode dar uma dor de cabeça enorme a você. E às vezes a gente pega algum cliente que se ele destruir o apartamento, as três calção nem cobre, tá? Então eu digo a você, Maximiza Seguros. Lá eles têm título de capitalização, seguro locatício. É... Ô minha voz do além!
Segura incêndio. Aê, segura incêndio. Ela fica lá no fundo querendo falar e eu cobro. Segura incêndio e o que mais? Título de capitalização. Eita, e o que mais? Fiança locatícia. E com quem a gente faz isso? Maximiza. Aê! Show de bola. Também falar da Tudo Ok Vistoria, gente. Corretor, eu gosto de falar para você porque às vezes você perde tempo. Entendeu? Fez uma locação, no lugar de você estar correndo ali para fazer a vistoria, já é outra locação que você poderia estar correndo atrás fazendo. Então, minimiza teu tempo e procura Tudo Ok Vistoria. Uma empresa boa, séria, que chegou para ajudar você, corretor de imóveis. Ok? E eu não posso deixar de parar aqui, que aqui o merchandise é rápido, ver que o negócio é bom. Tô aqui, gente, com esses exemplares lindos da Carolina Pavão, tá? Então vou deixar aqui, ó, Manual da Corretagem Imobiliário 1, o 2 e o 3. O 1, gente, fala de compra e venda de imóveis. O 2 fala de locação. Por sinal, a gente é o prefacista desse aqui, ó, do 2. E o terceiro de investimento. Então vou deixar aqui o arroba da doutora Carolina Pavão. Vocês entram lá, na bio dela já vai estar lá o link para vocês adquirirem esse livro. Eu não vou nem falar o preço. Se você quiser, você vai lá e pega, tá? Então, fique atento aí. Viu aí como a merchandising aqui É desenrolado. Bacana. É desenrolado. Aqui a gente só pede para ocorrer verdade. Nesses dias tá fazendo a propaganda também, né? Compra aqui que ganha uma TV, ganha um micro-ondas, uma máquina de lavar. Entendeu? Contrata aqui, ó. Corretor Stop, melhor que a TV Correio. Gilmar, agora fala aí uma coisa boa. Fora a gente sabe que tem essas coisas, mas fala aí uma situação boa que você presenciou depois de ter feito tua venda. Uma venda boa assim. E boa, eu acho que eu sempre prego também que quando a gente trabalha com propósito, com amor, isso aí sem aqueles clichês, né? Quer dizer, não, seu sonho. Eu acho que bom mesmo é quando a gente, como eu disse no início, a gente pega, auxilia aquela pessoa do começo até o final, muitas vezes até carente de informação, que Sim. tem um sonho, que muitas vezes só vai conquistar um imóvel na vida. E eu acho que cada venda, sem levar em consideração a parte financeira, que é consequência. Sim. Então, cada venda para a gente realmente é uma satisfação, porque tem aquele brilho no olho. Tem uns que até a gente se comove junto com o cliente, e quando está entregando aquela chave, o olho brilha. Então, para mim, isso aí vale mais do que os próprios honorários que a gente recebe. Então, coisa boa para mim é isso aí, a gente poder proporcionar uma qualidade de vida que é o seu apartamento próprio. Isso aí não tem preço, não. Bom, cada venda é bom dos dois lados, né? Bom porque está entregando a chave e bom porque a gente está sendo remunerado por isso. É isso aí, cara. Porque são situações, né? Cada venda é uma situação diferente. E você vê assim o brilho de uma pessoa que, como você falou, às vezes é só aquele imóvel que ele vai conseguir comprar, né? Então, às vezes, o que falta também muito de alguns corretores é a empatia, né? De entender bem o cliente, de ter aquela paciência. Eu mesmo sou um cara que eu aprendi muito, ainda sou um pouco impaciente com algumas coisas, já que me dá uns puxão de orelha, bom. Mas é isso, depois no final da história a gente entende muito bem quando a gente acha aquele produto para a pessoa, que é o máximo, né? Eu até falei no outro episódio aqui que a gente tinha fechado uma venda. É até engraçado. Aí quando a gente saiu, entregou a chave, quando a gente saiu, a gente escutou os gritos deles dois pulando dentro do Já aconteceu apartamento. também. Que acho que e aquela alegria, né, do seu primeiro e conseguir o teu imóvel, né? E acho bacana. Gilmar, hoje lá na Zona Sul, a gente sabe que tem muito empreendimento e às vezes não dá, vocês não conseguem dar conta de tudo. Como é que você faz para ter um nicho assim de trabalho, procurando aquele empreendimento bom para o cliente? Então, hoje, como o nosso escritório é no Geisel, então nós focamos mais na região sul, que é ali Geisel, Cristo. Gramame ele vai pegar ali da BR-101, vai até a Barra de Gramame. Então vai Sim. passar Colinas, Parque do Sol. Então a gente meio que nichou naquela parte para poder se especializar naqueles empreendimentos. E apesar de ter muito, Gui, hoje está devido ter muitos corretores, né? Abriu tabela, liberou um lançamento
voa. Voa, né? Aqui é a mesma coisa, não vou mentir aqui, quando libera uma tabela, faz pum, É. o negócio aqui anda, mas o cara vai olhar, já vendeu, já vendeu, já vendeu, já vendeu. Então, É porque o pessoal tá começando a trabalhar diferente. Entendeu? espero, né? Tem isso. Aqui a gente presenciou já dentro de construtora, saiu o lançamento, tava todo mundo aqui já com seus clientes na mão, já sabia dizer, não, posso fechar, o cara só fazia o sinal. Pum, posso fechar, a gente presenciou isso. E lá tem muito também, por exemplo, eu vou dizer assim, a leva nova, né, que está entrando, eu até escutei em outro episódio aqui, que os corretores de hoje são meio que tiradores de pedido. Sim. Então, por mais que, como eu já nichei para essa parte de trabalhar mais com lançamento, com imóvel novo, então não é que eu não saiba, mas eu evito que a gente vai procurar o mais fácil, né? Que é um imóvel usado, a pessoa tem que ir atrás de certidão, vai ver se é daquele cara mesmo, aí já não é, como é? Tá com... Eita, já vai um corte agora. Tá com restrição, tá com inventário. Não, era do meu pai, agora já não Era ele já do vizinho faleceu, que me vendeu há quanto tempo? Então, assim, a gente sabe fazer, mas evita. Já tem tantos aí que trabalha com isso, mas se aparecer um para fazer... Vocês pegaram e nicharam mesmo a situação, né? Mas eu falo até para alguns corretores, eu digo, cara, começa a trabalhar usado. Porque vai chegar uma leva que também, não vai ter mais vai ter lançamento. mais lançamento. A gente sabe que está crescendo muito as regiões. Aqui dentro do Bessa, a gente fala que não tem mais terreno. É. Não tem. E Entendeu? lá também, futuramente, isso vai acontecer. Lá Tá não tendo tem. lançamento, aí vão ter aquelas compras agora, mas como a gente trabalha muito com o primeiro imóvel, então futuramente a gente espera que essas pessoas adquiram seu segundo imóvel e partam para investimento também, porque a facilidade hoje, voltando à parte de como adquirir, a facilidade hoje é tão grande de você adquirir o seu primeiro imóvel, tem um nome limpo, tem uma renda ali formal ou informal. Se tiver dependente, melhor ainda. E hoje tem alguns lançamentos também, alguns empreendimentos que têm o auxílio da ACEAP. Então você vai ter um subsídio federal e um subsídio estadual. Realmente só não compra quem não quer, não é nem quem não pode. E às vezes o cara se sujou ali com o cartãozinho da Riachuelo. Aquela conta de celular que aumentou lá, ele nem sabia. Nem sabia. Que acontece muito. Isso a gente já viu que acontece muito. O pessoal, não, eu tô aqui com o nome. Eita, como assim? Tá sujo? Aconteceu isso aqui. Principalmente que como a gente trabalha com locação, aí a gente, mas tá aqui, ó, dá pra tu ir lá. Ele disse, eu não sabia que tinha isso aqui na TIM, na Claro. Porque quando passa o ano, eles renovam o contrato, aí bota aquele valorzinho ali e o pessoal assina nem nota. E a locação também a gente não trabalha, mas tem um parceiro lá que a gente indica, a gente até diz que é sócio. Na locação realmente é uma parceria de sociedade, por quê? Ele já tem um corpo jurídico, que já é acostumado a trabalhar com isso, a própria análise de crédito também, né? Sim. Pelo que eu vi, a análise é a mesma para financiar um apartamento. Você não pode ter restrição. Não pode ter restrição, tem que ter uma comprovação, e quem faz a análise toda então pode ser até que eu comece a trabalhar, que aí é uma dor de cabeça zero já, né? Eles não dão dor de cabeça pra gente, eles só dizem, foi aprovado. E aliás, eles só dizem a gente já manda um e-mail, ó, foi aprovado assim tanto. Pessoal, é muito bacana. Eu ia perguntar isso, como é essa parte de locação naquela região? A procura é alta também. Alta. Cara, porque a gente assim, eu vejo muita procura pro lado de cá, né? Mas como eu não trabalho naquela região. E assim, tem muitos que compram para investimento também. O cara comprou ali, bem que no programa Minha Casa Minha Vida. Mora ali, né? Tem gente que mora ali e não quer sair. Então ele não tem aquela tara de sair dali. Então tudo que ele vai fazer é vó, mãe, pai, tio, já mora todo na região. E assim, já foi criado ali naquela infância, desde a infância já foi criado naquela região, raramente vai querer sair de lá. Ele só sai para outro estado. Eu, por exemplo, eu não tenho essa, vamos dizer assim, o sonho, eu não vou nem dizer ilusão, eu não tenho esse sonho de dizer, eu vou morar no Bessa, eu vou morar à beira-mar, eu não tenho. Vou passear, de viajar também, minhas viagens são poucas, porque eu passei um período lá atrás
que eu achava que o dinheiro que pegava, gastava logo e não estava nem aí para nada. E assim não construí nada. Sim. Então, até isso o mercado imobiliário me proporcionou. Lógico, a cabeça no lugar, minha esposa também me ajuda muito. Então, com a cabeça no lugar, a gente começou a traçar Ela não é metas. corretora, não, né? Ainda não, mas Não invente, todo não. mundo. Não invente, não. Mas ela é correspondente. Ela está estagiando lá na Então, Academy, mas então não tem acordo. é. Tá, tá, E para participar nos eventos também, é o que eu digo, ainda não, porque a maioria da turma que eu conheço, que ou o cara começou corretor, ou então a mulher era corretora e o marido depois se tornou corretor, não tem para onde correr. Tem muito aqui, né? Aumentou muito. Na época, eu me lembro que acho que tinha umas 2, 3 pessoas que eram assim. Daqui a pouco, né, foi uma leva que eu digo, as mulheres tudo botando os homens para trabalhar de corretor. Ou servir de motorista, tá? Só para deixar, Tem só para deixar claro. Não estou aqui querendo fazer intriga. jamais, né? Longe de mim semear uma discórdia. Longe. Mas, rapaz, amor, traz aí o meu presente aqui para Gilmar. Aqui tá um livro, Os Corretores Memoráveis. Daqui a pouco eu assino. Aí. Que tá a história da corretora Stop, com mais alguns cases de sucesso que tá dentro desse livro aí. É um presente nosso para você. E eu vou ler que era outra coisa também que eu não tinha o hábito, era de leitura. Mas a gente também precisa muito. Muito. Eu não tinha, e aí comecei a ler um livro, comecei a ler outro, e muda o jeito da gente trabalhar, até mesmo quando tá digitando ali, falando com o cliente, que às vezes o cara atropela na maneira de falar, e o conteúdo também que tem no livro, né? Isso. Então ajuda bastante. Obrigado. Tá? Presentão. E eu tenho um aqui também, viu? Olha, A hora da troca de tô presentes. ganhando presente. Tem um presente aqui também, uma Bem pequena bagunçado, lembrança. Eu entreguei, né? Mas eu vou tentar abrir aqui, que eu sou péssimo para abrir as coisas. Olha. Tá vendo? Mas vamos comentando mais, conversando mais aqui. Turma, 2026 é um ano diferente. O que é que você espera aí? Fala pra gente. E 2026, nós que estamos no mercado, já começou com tudo já. Então não é que o ano vai prometer. Já começou, teve aquela propaganda lá da... Oh! Ixi, eu tava até precisando de um, viu? Isso tá em casa, né, Jaque? Eu tava falando que eu tava botando que o meu quebrou. Olha, já Então, tem da Mais Imóveis, aí. Essa daí é uma pequena lembrança que nós também, agradeço. na entrega de chaves para a gente, é um valor simbólico. E eu também já vi cliente encher o olho justamente com essa frase. Porque, assim, Lindo, quando lindo, você, por mais que não coloque na porta, mas que a maioria coloca, às vezes quando eu vejo um history lá, tá lá o porta-chave Isso é lá. ótimo. Tá E assim, tudo já, não é? Tudo isso aqui. Eita, nem eu sei a frase que tem, mas é porque eu tô nervoso também, viu? Então, um dia tudo isso já foi um sonho. Um dia isso aqui já foi um sonho. Então, muita gente até já deu um feedback depois que olha, Gilmar, realmente legal, Gilmar. Isso aqui já foi um sonho para mim. Então, foi uma frase pensada desde lá quando eu trabalhava em imobiliária, eu só troquei a logomarca aqui, que antes era a minha logomarca. Que legal. Então, até para vocês também que trabalham, não que vá copiar para fazer um porta-chave, a fazer outra né? coisa, né? Mas procurem fidelizar seus clientes. Então, apesar de estar trabalhando na imobiliária na época, eu já tinha microfone que precisava, às vezes a gente estava lá, tinha que depender de um microfone para a equipe, e às vezes ia sair para uma captação, aí tinha aqueles microfonezinhos da Shopee. Hoje a gente vai evoluindo e vai conseguindo comprar uma coisa melhor, né? Mas sempre tive, o meu material era um estabilizador, um celular bom também para ter imagem. Não que você que está entrando agora vai ter que comprar um iPhone de última geração, comprar um microfone de 1.000 e pouco. Comece com o que tem. E aos poucos, né? Com pouco. Não adianta a gente botar o carro na frente dos bois. Essa é a verdade. Eu estava falando do 2026. 2026. Teve uma propaganda polêmica aí da Havaiana, dos 2 pés, não sei o quê. Mas o 2026 já realmente começou desse jeito. Eu não sei se teve alguma coisa a ver com o que ela falou, mas começou com os 2 pés na porta, não importa se é o direito ou o esquerdo. Então, até que eu quero vender. Viralizou aquilo ali pra gente também. Eu acho que para vocês também que estão assistindo. Então, só tem a agradecer.
o que está acontecendo aí no início do ano. Então, tanto a equipe lá do escritório já conseguiram fazer venda nesse ano. Eu já estou na terceira já e Diga logo o nome do pessoal aqui, pra gente depois não ficar com raiva de você, vamos viu? ficar. Eu falei já de Sim, Nathaniel, né? Porque sim. Nathaniel foi o primeiro. Então, Guilherme também faz parte da nossa equipe. Tem a Esther, Clécio e Fagner. Então, Isso hoje aí. é a nossa equipe da Mais Imóveis. Não sei se a gente vai abrir. Ah, perdão, Alessandro. Eita, olha, já vai ser cobrado. É porque a Alessandro começou também recente, então eu converso muito com eles. Eu não tenho pretensão de ter uma equipe como algumas imobiliárias têm 170 corretores, tudinho. Aqui, se um já dá trabalho. Dá. Vocês dão trabalhinho. É porque lidar com o ser humano em si já é trabalhoso, né, Gui? Então, às vezes, eu dou um puxão de orelha em alguns lá, que fica meio bicudo, mas eu sempre digo, é pro próprio bem. Hoje a gente tem um espaço que dá para trabalhar, e na época que eu estava em imobiliária, nunca que eu conseguia estar no escritório só, porque era uma zoada, era coisa paralela. E às vezes a gente na correria, hoje mesmo, quando falou, tava fazendo uma coisa e eu, eita, Gui, esqueci. Quase esquece de vir hoje Nada aqui. não, mas eu vou dar um jeito e vou estar lá. Porque às vezes a correria é tão grande que o escritório, a gente mal para no escritório. Então, se o cara tá ali, em casa eu não consigo trabalhar. Se o cara tá ali, não tá com um cliente para atender tudo. Peraí, eu vou pro escritório lá, vou É o revisar meus momento de clientes. captar. Tô De buscar alguma tranquilinho coisa aqui, na né? internet. Fazer tal, follow-up, pesquisar, assistir um pesquisa. podcast, vou assistir vídeo aqui, alguma coisa que vá me capacitar para que eu possa atender com maestria meus clientes, né? Sim. Então é esse o pensamento que eu passo e sempre digo também, não é que eu saiba de tudo, eu apenas entrei um pouquinho antes, mas eu estou sempre aprendendo, de vez em quando a gente leva uma lapada, uma pernada, e estou aprendendo tanto comigo quanto com eles também. Então é isso que a essência é essa. Porque assim, como eu falei no início, o mercado imobiliário é como eu comparo muito a carteira de habilitação, né? É, A gente só faz a prova e recebe ali a carteirinha e é o dia a dia que é, vai mostrando. Você vai ter muita gente que vai lhe passar a perna, vai acontecer, vai aparecer muita gente interesseiro, vai querer só sugar de você, isso vai aparecer, mas a gente tem que pedir a Deus que essas pessoas, ó, pum, vá-se embora. elas desapareçam na frente da gente. E tem, né? Em todo Porque canto tem, em todo segmento tem. que não é só na corretagem, tudo que é em É. todo, né? Aonde você for, sempre vai ter esse tipo de pessoa. Até no Mas CLT, quando eu trabalhava CLT, e acho que é o que mais tem também, né? lá eu não consegue dormir, Aquela coisa é atrapalhar os cobra outros. engolindo cobra. Né? E eu nunca fui, desde quando trabalhei no CLT também, nunca fui de estar puxando saco de seu ninguém. Hoje também tem muitos donos de construtora que, para mim, são pessoas comuns. Tem gente que endeusa aí alguns, que tudo certo também. Bom pra eles, né? É bom pra ele. Bom pra Fulano, eles. bom pra fulano, não sei se pra tirar um selfie, pra marcar tudo. E não, ele se eu tiver a oportunidade de fazer uma parceria, a gente faz, vou receber meus honorários, no máximo um aperto de mão, tudinho, mas É, isso aí vai de cada um também, né? é normal, pô. Eu falo, a gente diz muito em relação ao próprio corretor, ele tem que ser mais humano, né? Essa é a realidade. Então, acho que as redes sociais hoje mostram algumas coisas que não são eles. É, E isso muita gente auto-se-intitula alguma coisa que não é, que eu até falo assim, o especialista. Cara, tu tem que ser muito bom para se auto-intitular especialista, né? E eu até vi, acho que foi a Mônica Moraes, ela falou, Guilherme, eu não sei de tudo, mas se eu não souber, eu vamos aqui, pega na minha mão que eu vou lá para tentar descobrir contigo. Então eu acho isso muito louvável do corretor, ele sempre querer se atualizar e buscar melhorar, né? constante, um aprendizado constante, né? E até nessa questão de se auto-intitular, quando chamou pra gente bater um papo. Não é que eu seja o melhor da região sul. Eu não digo, Até porque eu não aprendi. só vai vir ele pra Vão cá, vir viu? outras e Tá vendo gente de lá também que eu fiz convite. eu aprendi até pela uma imobiliária que eu passei, então sempre eu falo região sul. Eu atuo na região sul por conta da imobiliária que quando fala zona sul era outra imobiliária que eu já passei por lá, então sempre
desde o início, até quando trabalhava lá, eu trabalho na região sul, para não divulgar o nome. Para não associar, não, peraí, oxe, o cara é da Zona Sul, não, eu trabalho na região sul. E essa questão de se auto-intitular especialista, como convite hoje foi para bater um papo, o que é que a gente faz, como é que a gente atende os clientes. Tem vários corretores aí, amigo meu, que vende 30, 35 apartamentos, 40 apartamentos por mês. Eu já falei também com o pessoal lá da minha equipe, como você disse agora, a vida de Instagram. A gente nunca vai postar nossas falhas. Tem dia, meu amigo, que é 10 cartas de crédito reprovada e você não vai ver postando, eita, reprovei 10 cartas hoje, mas quando aprova uma... Que daria um rios bom, viu? Também. Mas eu tô já com um roteirozinho para fazer uma coisa como é, não é mídia negativa, são os pontos negativos que acontecem no dia a dia. E é normal. É normal, você vai passar por aquilo sempre, não é todo dia. Você vai passar 15 cartas para aprovar uma. E às vezes o corretor que está iniciando, ele se frustra com isso aí. De caramba, o bicho vendeu 2 ali, e aí eu tô mexendo aqui, reprovou tudo e não vendi. O próprio Rogério, no início, ele falava comigo, eu dizia, Roger, meu irmão, tu viu fulano? Gilmar, Instagram. Então, eu aprendi muito também, é um cara que, vou falar de novo, apesar do arroba, foi um dos que me incentivou a entrar na corretagem, que eu lembro que a gente era amigo de farra, e aí ele entrou na corretagem, e Gilmar, faça o curso. Na época eu trabalhava aqui na Edson Ramalho, em uma loja de celular. E aí faça o curso, eu até iniciei. Aí tranquei o curso. E depois de um tempo, não deu mais para fazer naquela escola, então me matriculei em outra, e aí deu certo. Ele deu um suporte também no início, mas é uma pessoa que eu agradeço muito até hoje, e até hoje ele tá. Qualquer coisa de consultoria é com ele. Então ele sempre orientou essa parte de não se espelhar no que a gente vê no Instagram. Isso serve para tudo na nossa vida. Às vezes é uma mulher que tá com a maquiagem, tudinho, então fez uma lipo, fez não sei o quê, a pessoa, rapaz, eu tenho desejo de ter aquele corpo, isso para as mulheres, né? Mas então isso aí se aplica também para o nosso mercado. Como eu disse, eu costumo falar, Deus abençoe o corretor que vende 20, vende 30, bendito seja Deus por isso. Se eu vender, se eu tiver custeando, não é que eu vá vender um e vá me acomodar, mas se as vendas que eu faço dá para eu viver bem, dá para manter minha família, então eu vou correndo atrás de propósito, né? Através de um propósito que a gente tem de realmente tirar aquela pessoa do aluguel, de fazer com que ela conquiste o primeiro imóvel, do que tá naquela, eita, tem que vender 30, tem que vender 30. Muita gente vendeu, não sabe nem o nome do cliente. E acontece muito. Que aí tem que ter o pós-venda, né? Pô. Aí como é que vai chegar o pós-venda? Eita, não, aquela cliente que comprou naquele empreendimento. É aquela cliente ali que recebeu um brinde desse que ela vai te indicar para a filha, para a tia, para o primo, para o irmão que quer comprar na mesma região. Então, como foi citado, de empresas, de segmentos, na corretagem não vai ser diferente. Infelizmente acontece muito. Fulano vendeu lá, não sabe nem como é o nome da cliente, indicou outra e ainda indica. Eu vi uma vez eu estava, na verdade, na palestra de professor Tarcísio. Sim. Aí ele falou... Aquele Tarcísio é aquele que disse que Pernambuco tem o melhor São João do que Campina Grande? Não, mas aí ele só mentiu nessa parte aí. Mas... Tá vendo? Eu sabia que ele tem alguém ainda aqui comigo. E foi no início da corretagem, assim que eu iniciei, e ele disse uma coisa que eu gravei e tento usar até hoje, de se capacitar, de procurar sempre evoluir, de estar se atualizando. Principalmente a gente no Minha Casa Minha Vida, o ano passado o dependente tinha que ter 2 anos, que morava no mesmo endereço, agora já a declaração já substitui. Tem um tempo que não aceitava, o subsídio aumentou, então a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre se capacitando para poder fazer um bom atendimento. Sim. E ele dizia assim, olha, tem corretor no mercado, o mercado está para todo mundo. Então vai ter corretor fedorento, mau hálito, barrigudo, barbudo, com cabelo mal feito, tudinho, e o cara vende, pô. Então, se o cara se ajeitar um pouquinho, se a pessoa começar a se especializar, não ser especialista, mas se especializar,
Então, seu resultado vai ser bem melhor e você vai performar bem mais. É isso aí. Tá vendo aí, pessoal? Hoje foi um bate-papo aqui. Show de bola. Tá vendo que isso não é ruim? Tá vendo que você ficou nervoso à toa? Fiquei, ainda tô ainda. Ah! Hoje o papo aqui foi com o Gilmar Alves, falando um pouco da vida da região sul. Região Sul. Região sul. Primeiro aqui, meu irmão, agradecer mais uma vez por você ter vindo. Foi uma correria para esse rapaz estar aqui. Como é que é o nome do... É menina ou menina? Do menino É menino, é né? Nicolas. É Nicolas, né? Tá, já teve com um ano já, não? 1 ano e 3 meses. É Na isso. verdade, eu tenho 3, né? Tem Iago, Iane e Nicolas. Tem que vender. Né? Tem que vender, meu amigo. Tem que vender. Foi Não é à toa, não. Tá explicado. Eu sou o corte do início, não teve uma apresentação, mas eu ia dizer pai de 3, casado com Natália. Aquela apresentação inicial, mas eu tava tão nervoso que não. Mas manda um beijo aí pra eles e pra Um beijo pra Natália, né? Natália, pra Iago, Iane e Nicolas, que vai ver isso aí futuramente, que esse vídeo vai ficar Ficar aí salvo. até quando ele olha, ele só, meu pai, no primeiro Ah, meu pai. Não, mas ele quando liga na TV, quando liga YouTube, aí ele fica apontando, que tem lá o da minha esposa, tem o da Sim. Natália, tem o meu, aí tem eu com o braço cruzado, Sim. aí ele fica apontando. Não, papai, ó, não diz papai ainda, né? Mas ele fica Mas já apontando. tá lá, né? Agora tá explicado que ele tem que vender muito. Então, 3. O negócio é fogo. Meu irmão, falando mais uma vez aqui, agradecer a você por ter vindo. Muito legal esse bate-papo. Pra gente também entender e conhecer um pouco a região sul. E realmente eu não conheço, nem eu, né, já que a gente conhece muito pouco pontos, É. né? Eu acho que semana que vem vai estar aqui é a Dina Furtado, ótima também, domina bem a região. E acho que é a Carol França. Carol França. Vai estar aqui para bater um papo também falando da região. Mas você foi uma ótima aquisição que o Rogério já começou, chama Foi ele, chama indicação ele, chama ele. Eu digo, eu vou chamar, manda ó. Aqui, meu irmão, obrigado. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar estreando da parte da Zona Sul. Então, para mim, o que eu falo de preço. Então, isso aí não tem preço de ter, não que seja referência melhor do que ninguém, isso aí jamais, isso aí está longe de mim. Sempre tem aquelas frases, eu sempre procuro ser melhor 1% cada dia mais do que eu era ontem. Não de ser melhor do que Gui, de ser melhor do que Jaque, de ser melhor do que seu ninguém. Então, um pouquinho a gente vai caminhando, as coisas vão fluindo, Deus vai abençoando e é isso aí. É isso aí. Tá vendo aí, galera? Ótimo papo e até o próximo episódio, beleza? Até mais.